Tava faltando o vídeo com o final explicado nesse canal, não tá mais. Vou falar de Gêmeo Maligno, então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos falar de Gêmeo Maligno. Vale ressaltar logo no início desse vídeo que vai ter spoilers do meio pro final, afinal, tentarei aqui fazer aquele clássico final explicado no vídeo, mas vamos lá. Gêmeo Maligno chegando aos cinemas no dia 11 de agosto, trazendo uma história de um casal que tem gêmeos, eles sofrem um acidente, um deles morre. E com essa morte, com essa perda, eles precisam se reconectar, se reestruturar enquanto família, e eles se mudam, olha só, de Nova York, que é uma metrópole, para o interior da Finlândia. É uma situação bem estranha, mas a gente entende olhando o filme porque é um filme finlandês, basicamente. E porque as cenas que se passam em Nova York, na verdade, não se passam em Nova York. É muito fundo verde, é muito cenário e é muita coisa ganhada ali. Então, não espere nada filmado em Nova York nesse filme aqui. Bom, depois desse preâmbulo aqui, dessa explicaçãozinha, vamos ao filme. Depois dessa mudança drástica de Nova York para a Finlândia, a gente chega naquela clássica casa grande no interior, com campo, a casa tem um lago, cenário bucólico, gelado, né? Tem que tá frio, né, para um filme de terror, e com aquela vizinhança bem estranha, com pessoas muito idosas, que não falam a sua língua, não falam a língua que você está acostumado. Então já é aquele momento de estranhamento completo para nossa protagonista, que é a Rachel, interpretada pela Teresa Palmer. E ela meio que conduz o filme, ela é o filme condutor, a gente tá sempre na ótica dela. E ela é muito competente, ela é muito boa atriz, a gente se compadece dos acontecimentos com ela, mas chegando lá, a família começa a presenciar coisas estranhas, principalmente conectadas ao Elliot, o filho deles, que começa a falar ou se conectar de alguma forma com o irmão falecido, o Nathan. O filme vai nos entregando uma espiral de vários elementos do terror e vários clichês do terror, como seita maligna, seita religiosa, ou melhor, seita diabólica, essas pessoas estranhas que cercam a casa. Eles querem criar ali uma série de situações que nos conduzem para uma determinada mitologia que vai nos levar a um ritual e que vai nos levar a um sacrifício, a um possível sacrifício. A todo momento, o filme nos conduz ou nos leva a pensar em várias situações de filmes que a gente já assistiu em várias vezes, em vários momentos. O terror já nos colocou esses aspectos sobrenaturais, de seitas, enfim, de vizinhos estranhos. E sim, como eu falei, um emaranhado de clichês do terror vai sendo apresentado pouco a pouco na história da Rachel. E sempre elevando o tom, subindo um momento e tentando ser assustador. O filme ele não tem grandes mortes, uma série grande de mortes, não. Ele vai nos pegando pela curiosidade. A gente assiste o filme e a gente quer saber o que está se passando ali a todo momento. Ele nos prende por isso. A gente quer saber o que aconteceu, o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo. Então esse talvez seja o maior mérito de Gêmeo Maligno, embora ele esteja longe de ser um filme muito bacana, muito legal de se acompanhar. Ele é competente no seu aspecto técnico, a produção é barata, mas é ok, não precisa se apegar a grandes aparatos de efeitos especiais, por exemplo. Eles conseguem construir figurinos, cenários, fotografia muito bem aparados, mas, como eu falei, está longe de ser uma grande revolução no terror. E a partir de agora, acho que eu vou começar a estender o vídeo com um pouco mais de spoilers, um pouco mais de conteúdo que possa estragar a sua experiência. Então fique atento. Depois de todas essas questões que eu mencionei de clichês do terror, o filme vai nos empurrando para um final que vai ficando tenso. As coisas vão ficando tensas porque o conflito passa a ser entre marido e mulher. O marido achando que a mulher está louca e a mulher achando que ele não está confiando nela pelas questões sobrenaturais que estão acontecendo ali, do filho estar conectado com outro plano, que estaria falando com esse segundo filho. Então tem uma série de coisas que vão se amparando, vão se conflitando e que envolvem também um pouco mais dos vizinhos, que volta e meia aparecem na casa e que dão aquele ingrediente de estranhamento que o filme de terror normalmente nos possibilita. Só que dentro disso, eles vão para um conflito final e um arco final, que é aí que aparece a parte mais violenta do filme. Até então, ele fica muito num thriller psicológico. A gente também tem uma personagem que tenta alertar a Rachel de que coisas estranhas podem realmente acontecer naquela sociedade. Ela tenta abrir os olhos dela, mas no final as contas não é bem assim. E nesse conflito final, a gente tem o marido dizendo que a mulher está louca e a mulher dizendo que o marido não confia nela e que ela está vendo sim o filho e que ela está indo atrás dele.
E aí culmina numa grande morte, que é a morte do marido, né? Numa cena trágica em que ela fica ali alucinando, vendo coisas e o marido não vê e ele acaba despencando de um grande silo de milhos, enfim, ele acaba caindo de uma altura muito alta e é a primeira e única morte, talvez, do filme. Lá no final, lá no finalzinho do filme. E aí a gente começa a se questionar, será que essa mulher realmente é maluca? Será que tudo está na mente dela? Ou realmente existe essa seita, existe esse conflito, existe esse sobrenatural pairando por toda a história dessa família? E a gente volta então para Nova York, a gente vê mais o enterro do marido, e aí a gente começa a perceber que realmente as coisas eram fruto da imaginação da protagonista. E esse é um problema muito grande, eu acho que é um texto muito desatualizado. Porque se esse plot twist funcionou muito bem em filmes como O Sexto Sentido, Os Outros, e foi realmente surpreendente, porque eles conseguiram contar uma jornada que nos levasse a isso e que não pregasse uma peça de que isso realmente poderia estar acontecendo durante o filme, seria incrível, né? Mas não. A todo momento eles fazem e dão essas pistas de que ela realmente pode estar louca e eles meio que confirmam isso no final com uma série bem didática, um passo a passo bem didático, mostrando o que realmente aconteceu, que o filho delas no início do filme que morreu não era um gêmeo, era apenas um filho que eles tinham e que foi ela que estava dirigindo o carro onde aconteceu o acidente e que basicamente tudo era em função dela. Tudo que o marido fez foi em função de estar com ela, que ele amava tanto ela que ele saiu de Nova York para a Finlândia porque os vizinhos não aguentavam mais ver ela brincando sozinha com o filho, que tudo que ela fazia realmente gerava um estranhamento muito grande e que estava ficando perigoso até mesmo para os vizinhos deles em Nova York. Então eles se mudam para o interior nessa tentativa dele de continuar amando ela, de continuar tendo a sua relação, tendo seu casamento com a Rachel. Só que ele morreu, no final das contas, pelas mãos de quem ele tentou salvar. Então essa é mais ou menos essa explicação do final, de que realmente tudo era fruto da imaginação dela. E como eu falei, esse texto é muito desatualizado, esse clichê da mulher louca, da mãe louca, sobrecarregada, sabe? É muito ruim isso hoje em dia, né? Eu que não sou mulher, que não tô no meu lugar de fala, achei complicada amparar o filme em tudo isso, em toda essa protagonista, apesar de sim, da atriz entregar bastante. Mas enfim, é meio ruim, é meio estranho e não colou, sabe? E volta e meia, quando eu vou no cinema com os amigos, converso com os amigos, eu falo isso brincando, eu uso como uma piada. No final era tudo um sonho, no final ele morre, no final ela acorda, sabe? E é mais ou menos isso, sabe? Esse clichêzão que eu uso como piada recorrente ao sair do cinema para debochar dos filmes, debochar dos amigos. Acabou que é realmente o que acontece nesse filme e não é surpreendente. Pelo contrário, na cena final, onde ela senta ao lado do marido morto, que ela está enxergando, e olha para trás e vê o único filho que ela tinha ao lado de um gêmeo que nunca existiu e sai rindo e feliz porque agora ela tem a família dela, é uma cena bem risível, bem complicada e assim, sabe, aquele momento que tu ri para não chorar no final do filme. Esse é o final explicado. Tudo era fruto da imaginação da nossa protagonista, que é uma boa atriz e eu acho que eu vou ver muito ela em filmes de terror porque ela tem uma fisionomia interessante, ela combina bem com esse clima de mais assustador, assim. Acho que a Teresa Palmer, ela pode sim figurar em vários filmes de terror que sejam melhores que esse, por favor, porque ela é bem competente. Então, gostei dela, não gostei de quase nada. E a nota que eu dou para Gêmeo Maligno é 1,5. Sim, 1,5 para Gêmeo Maligno e olha, tá muito bem dado. Se fosse um filme que estreasse direto no Supercine, eu não ia estranhar. Se fosse um filme que estreasse diretamente no streaming, talvez ele tivesse mais sorte. Mas não, ele está chegando no cinema com muita aura, com muita responsabilidade e realmente não vingou. Então, 1,5 para Gêmeo Maligno. E você me conta aí, gostou desse vídeo, não gostou? Me confundi, me fiz expressar bem? Conta aí nos comentários se você quer assistir, não quer assistir, vai correr, vai pular esse filme. Conta pra aí se foi útil esse vídeo pra você ou não. E lembre-se, assina o canal, acione o sininho e siga a Vigília nas redes sociais porque você sabe, a Vigília não para.